Você para ir comigo lá para Gênesis capítulo 30, versículo 36 até o 39. Essa última quarta-feira nós vamos ainda trabalhar. Nós temos uma pela frente ainda, né? Mas nós vamos trabalhar um último assunto aqui envolvendo o compromisso, né? Eu separei alguns cultos para falar sobre compromisso. Comecei falando sobre o compromisso com Deus, que eu entendo que o compromisso com Deus, ele é a base de tudo. Se eu não tenho compromisso com o próprio Deus, certamente eu não teria compromisso com a obra dele, com o corpo dele, eu não teria compromisso com mais nada. Então, eu comecei falando sobre o compromisso com Deus, e depois nós entramos no compromisso com o corpo de Deus, que é a igreja dele. E nessa noite eu quero falar um pouquinho sobre o compromisso com a obra de Deus. Eu quero entrar novamente dentro desse assunto de compromisso, só que agora o compromisso com a obra de Deus, amém? E eu quero usar esse texto aqui, que está lá em Gênesis, para tratar isso. Então vamos lá. Ele diz assim: afastou-se então de Jacó, a distância equivalente a 3 dias de viagem, e Jacó continuou a apacentar o resto dos rebanhos de Labão. Jacó pegou galhos verdes de estoraque, amendoeira e plátano, e neles fez listras brancas, descascando-as parcialmente, e expondo assim a parte branca interna dos galhos. E depois fixou os galhos descascados junto aos bebedouros, na frente dos rebanhos, no lugar aonde costumavam beber água. E na época do cio, os rebanhos vinham beber, e se acasalavam diante dos galhos, e geravam filhotes, listrados, salpicados e pintados. Amém? Até aqui. Feche os teus olhos, por favor, vamos orar. Querido Deus, nós queremos nesta noite pedir ao Senhor que fale conosco através da Tua palavra. Senhor, Teu Espírito Santo tem toda a liberdade neste lugar. E eu peço a Ti, Espírito Santo, que à medida que eu for falando, o Senhor vá traduzindo a cada homem, a cada mulher, a cada coração, a cada mente, de acordo com que eles possam entender aquilo que está sendo falado e também de acordo com a necessidade que cada um chegou até aqui. Senhor, só o Senhor conhece os corações, só o Senhor pode tocar nos corações, só o Senhor pode acessar os corações. E eu peço gentilmente ao Senhor nesta noite, por favor, toque nesses corações, dos que estão aqui, dos que estão em casa, a começar no meu coração. Que nós todos possamos compreender, Pai, o que o Senhor quer falar conosco nesta noite. E todos nós possamos sair daqui conscientes do recado do Senhor para nós, Pai. E que nós possamos hoje assumirmos um compromisso com a obra do Senhor nesta terra. Que nós possamos entender que nós somos parte-chave, crucial, para que a obra do Senhor aconteça nesta terra. Eu dou a Ti toda a honra e toda a glória, porque o Senhor é o único aqui merecedor desta honra e desta glória. E mais uma vez eu peço ao Senhor, usa-me como usou aquela mula. Neste tempo eu sou aquela mula, então usa-me, Pai. Usa a minha boca para falar com o Teu povo. Eu não tenho capacidade alguma, Senhor. Eu não tenho sabedoria alguma. Toda ela vem de Ti, Senhor. Então nesta noite eu recorro ao céu, eu recorro à unção que vem do céu sobre a minha vida para fazer isso. Porque eu sou somente um galho e o Senhor é a videira. Então nesta noite, Senhor, por favor, me dê tudo aquilo que eu preciso para fazer a obra do Senhor neste lugar. Eu Te agradeço e eu Te peço. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos, eu já preguei essa mensagem, né? Como eu havia dito. Então, eu creio que alguns aqui, ou pelo menos uma boa parte aqui, estavam no acampamento e ouviu essa mensagem. E esse texto que nós acabamos de ler, eu peguei só um pedacinho dele, mas ele é um texto um pouquinho mais extenso e ele fala sobre a história de 2 pastores. Um deles chamava Labão e o outro Jacó. Ambos eram pastores. Ambos eram pastores de ovelha. Labão, ele era um tipo de pastor, queridos,
que ele olhava para as ovelhas dele e ele via nelas lucro. Ele via nas ovelhas uma oportunidade. Labão era um tipo de pastor que olhava para o seu rebanho, e ao olhar para o seu rebanho, ele via nela lucro, ele via naquele rebanho o lucro, ele via naquele rebanho oportunidade, amém? Labão era um pastor de ovelhas que não tinha nenhum tipo de vínculo com Deus, não havia nenhum tipo de vínculo. Se você olhar na Bíblia, você vai ver que não há nenhum tipo de vínculo entre esse homem, Labão, e Deus. Labão, para esse pastor chamado Labão, as ovelhas só tinha um significado, e o significado das ovelhas para ele era ganho, lucro, rendimento e oportunidade. Amém? E nós temos um outro pastor de ovelhas, por nome Jacó. E esse Jacó, ele era um homem que ele trazia com ele uma herança espiritual. Ele tinha sobre ele uma herança que vinha de seus pais. Jacó era um homem que tudo que ele fazia, havia um propósito, e o propósito era Deus. E aqui eu preciso parar e ressaltar para você, queridos, algo muito importante. A importância de nós criarmos os nossos filhos na casa do Senhor. A importância de nós criarmos a nossa geração vindoura dentro da casa de Deus. Porque quando nós criamos os nossos filhos na casa do Senhor, nós deixamos para eles uma herança espiritual, diga herança espiritual. Queridos, muitos de nós aqui não trouxemos conosco uma herança espiritual. Eu sou um deles. Eu não posso dizer que eu tinha uma herança espiritual, porque os meus pais não me criaram dentro de uma igreja. Os meus pais diziam que eu tinha que ir para a igreja, mas eles não me criaram dentro de uma igreja. Então havia tantas coisas que eu fiz na minha vida, que elas poderiam ter sido diferentes, mas o fato de eu não ter sido ensinado, ter sido orientado, então eu cometi muitos erros que eu poderia ter evitado se eu tivesse sido criado. E nós estamos tendo a oportunidade de criarmos os nossos filhos dentro da casa do Senhor. Queridos, ainda que muitas das vezes nós vemos algumas coisas, algumas posturas, algumas atitudes, a palavra de Deus está sendo semeada dentro do coração deles. Há uma semente que é a palavra de Deus sendo semeada todos os sábados dentro do coração de cada um deles. E são essas sementes que estão sendo semeadas no coração deles, que certamente lá na frente vão ajudá-los a escolher o certo e o errado. Agora, se eles não estivessem aqui na casa do Senhor, quantas vezes há uma oração, quantas vezes há uma imposição de mãos, e tantas outras coisas que são feitas para os nossos filhos, que fazem e que farão toda a diferença na vida deles daqui para frente. Então é muito importante nós entendermos que nós precisamos criar os nossos filhos na casa do Senhor. Traga o teu filho para a casa do Senhor. Faça com que ele esteja aqui. Mas é muito importante também entendermos que, como eu disse a vocês, a experiência prática minha, ela era essa. Como que vocês querem que eu vá para a igreja, se vocês não vão para a igreja é um lugar ruim, porque se fosse bom vocês queriam ir lá. Então como eu quero que meu filho esteja na igreja, se eu vivo reclamando da igreja? Como que eu quero que meu filho esteja na igreja, se eu falo mal dos irmãos da igreja? Como que eu quero que meu filho esteja na igreja, se eu nem tenho vontade de vir na igreja? O meu filho precisa ver em mim o amor que eu tenho pela igreja, o amor que eu tenho pelos irmãos. Ele precisa ver isso em mim, e certamente isso fará diferença na vida dele. Então, se eu quero que o meu filho esteja na igreja, eu preciso influenciar o meu filho, não com palavras, não mandando ele ir, mas mostrando para ele que eu vou, e eu estou lá, e eu amo aquele lugar, e aquele lugar faz parte da nossa vida, aquele lugar faz parte da nossa essência, amém? E dentro desse texto que nós acabamos de ler agora, esse texto, na verdade, ele relata um acordo entre esses dois pastores. Ele retrata ali um acordo que esses dois homens fizeram. E o acordo era o seguinte:
um ficaria, vamos falar grosso modo, o acordo era, um ficaria com as ovelhas de uma cor só, e o outro ficaria com as ovelhas pintadas, malhadas e salpicadas. Agora, meus irmãos, quando você olha para ovelhas, é mais comum você ver ovelhas malhadas, pintadas e salpicadas ou ovelhinhas brancas? Num pasto de ovelhas, o que mais a gente vê? Ovelhas de uma cor só ou de várias cores? É comum você encontrar num pasto de ovelhas, a maioria delas na cor branca. Então você raramente vai ver uma ou outra com uma cor diferente. E eles fizeram esse acordo, queridos. E certamente o rebanho de Labão cresceria mais do que o rebanho de Jacó, porque Labão ficou com o rebanho ou com as ovelhas de uma cor só. E Jacó, ele fica então com uma situação complexa na mão dele. Ele precisaria fazer que o rebanho dele crescesse, mas só que esse rebanho teria que ser de ovelhas malhadas, salpicadas e pintadas. Mas quando nós olhamos para esse texto que nós acabamos de ler, nós vamos perceber que quem ganhou, quem venceu, quem foi bem sucedido, não foi Labão, foi Jacó. Agora, por que é que ele foi bem sucedido? E é isso que nessa noite eu quero falar um pouquinho com você, e eu quero entrar e tratar um pouquinho com você. Mas antes, eu quero reforçar algo que tem me preocupado e tem me chamado muito a atenção, e tem que chamar a sua atenção também. Hoje, queridos, nós temos muitas ovelhas dentro das igrejas. Talvez seja uma época que nós estamos vivendo, onde nós mais vemos pessoas dentro de igrejas. Mas infelizmente, queridos, muitas delas são ovelhas que estão sendo pastoreadas por Labão. São ovelhas que estão sendo pastoreadas por Labão. Labão é que está pastoreando essas ovelhas. E esses pastores, eles não estão olhando para essas ovelhas como ovelhas, mas eles estão olhando para essas ovelhas como lucro, como ganho, como oportunidade, querido. Infelizmente, isso tem acontecido. E queridos, escute uma coisa, a Bíblia diz que a ovelha, ela ouve a voz do seu pastor. E um pastor que ele olha para as ovelhas e ele vê nelas oportunidade, ele vê nelas ganho, ele vê nelas lucro, ele está gerando que tipo de ovelha, querido? O mesmo tipo de ovelha. Então, infelizmente, amados, hoje nós estamos vendo grandes templos cheios, com muitas pessoas, e nós estamos vendo algumas aberrações acontecendo, que me assustam. Esses dias atrás eu procurei nem ir atrás de saber o que se trata ainda, mas a Rose falou para mim que houve um escândalo aí com uma igreja dessas conhecidas aí, que eu prefiro não dizer o nome, mas houve um escândalo recente aí, com uma igreja aí conhecida, e eu procurei nem entrar ainda para ver o que aconteceu ao certo, mas é uma igreja, queridos, que tem um nome muito forte e tem uma estrutura enorme, muita gente. E muitas das vezes são igrejas que estão sendo pastoreadas por Labão, e elas edificam suas casas dessa forma. Por exemplo, igrejas, queridos, que hoje você vê crente falando palavrão, e é comum, e elas não sabem que isso está errado, porque o pastor delas diz para elas o quê? Podemos falar palavrão. Qual é o problema de nós falarmos palavrão? Nós vemos crentes bebendo, queridos, sentados na mesa numa rodada de cerveja, como se estivesse num bar com uma pessoa qualquer do mundo. E por que elas nem entendem que isso é errado? E por que isso é errado? Porque talvez Labão ensinou a elas que isso não é errado. Labão não está preocupado com elas, Labão está preocupado com o que elas podem trazer para ele. É diferente, queridos. Quanto mais pessoas dentro da igreja, mais dízimos. Quanto mais dízimos, mais ganhos, e por aí vai. Eu estou vendo lucro,
Eu estou vendo os pelos das minhas ovelhas. Então a minha mensagem, ela precisa ser uma mensagem, não a mensagem do pastor Rogério, porque a mensagem do pastor Rogério, eu saio daqui no sábado de noite, na quarta-feira, moído. É só paulada para tudo quanto é lado. Diga, é verdade, pastor, é verdade. Fala aí. Fala assim, é verdade, pastor. Pode falar, querido. Isso, mas eu não estou preocupado em encher a igreja. Agora, se eu quisesse encher a igreja, você pode ficar tranquilo, que eu começaria a mudar o meu discurso aqui, eu faria isso aqui encher rapidinho. Eu ia falar tudo o que você queria ouvir. Eu ia insuflar o seu ego, eu ia fazer você sair daqui voando, achando que você é o cara, você é a mulher. Só que aonde eu e você iríamos parar com isso? Aonde a nossa família ia parar com isso? Que tipo de futuro nós teríamos? Então, queridos, nós precisamos olhar muito bem para isso. Crentes frequentando lugares inadequados, um cristão entrando em determinados ambientes. Não, mas é normal, pastor. Lá na igreja a gente coloca fumaça e coloca o jogo de luz e nós vamos louvando a Deus e dançando. Qual que é a diferença de eu estar numa discoteca dançando num sábado à noite? Normal, pastor. Desculpa, irmão, sei lá o que é isso, né? Eu falei discoteca porque, talvez é porque eu sou lá de 1900 bolinha, então na minha época acho que era discoteca, sei lá. Isso é bem das antigas mesmo, mas tudo bem, né? Mas pensa, é assim que funciona. Na verdade, qual é a diferença de um culto para uma balada aí? Agora eu falei legalzinho, né? Balada e tal. Então, qual que é a diferença, né? Então não tem. Agora, meu irmão, preste bem atenção no que eu vou dizer para você. Veja a importância de um pastor na vida de uma ovelha. Veja a importância de um pastor na vida de uma ovelha. Querido, o seu pastor não precisa ser legal. O seu pastor não tem que ser descolado. O seu pastor não tem que falar o que você quer ouvir. O seu pastor, se você quer um pastor bom, você tem que ter um pastor que te cutuca. Um pastor que mexe com você, que fere você no lugar que você tem que ser ferido. Que mexe em lugar que você não gosta, que seja mexido. Lá vem ele de novo me cutucando. Lá vem ele de novo me empurrando. Esse é o pastor que você tem que buscar. Um pastor de verdade é alguém que vai levar você e sua família a viver o plano e o propósito de Deus para a sua vida. Esse é o pastor de verdade. Não alguém que fala o que você quer ouvir. Não alguém que massageia o seu ego. Não alguém que fica aqui o tempo todo insuflando você, dizendo que você é o melhor, que você é o maior. Meu irmão, isso é autoajuda. Isso é coach. Isso não é palavra. Palavra é palavra, queridos. Quando nós pegamos Jesus pregando, Jesus vira para os próprios discípulos e fala para eles assim: e vocês? Vocês vão ficar aí ou vão sair junto com eles também? E olha que ele era amoroso, hein, queridos? Ele vira para os próprios discípulos e fala: e vocês? Vocês vão continuar ouvindo o discurso ou vocês vão sair fora também? Então, irmãos, nós precisamos olhar e entender, queridos. Mas infelizmente, o mundo hoje, ele não está disposto a buscar pastores como Jacó. Eles gostam de pastores como Labão, que os permitem viver, que os permitem desfrutar e continuar vivendo uma vida paralela à vida da igreja. Amém? Eu posso ouvir um amém aí? Ovelhas de Labão, elas estão cada vez mais preocupadas com as estruturas e cada vez menos preocupadas com a palavra. Ah, mas eu vou naquela igrejinha. Nossa, mas a igrejinha é pequenininha, poucos membros. Não, eu quero uma igreja grande. Eu quero participar de um ministério grande, que seja notável. Meu irmão, eu não estou criticando nenhum tipo de ministério, nenhum tipo de pastor. O que eu estou dizendo para você é: a primeira coisa que você precisa, quando você vai para uma igreja, e você caminha numa igreja, é conhecer de verdade o seu pastor. Você conhece o seu pastor? Você convive com o seu pastor? Você sabe o que ele faz? Você sabe como ele faz? Você sabe onde ele mora? Você sabe a conduta dele? Quais são os valores que ele tem? Quais são os princípios? Qual é o caráter do seu pastor? Porque hoje em dia, a coisa mais difícil que tem para nós pastores é pastorear uma igreja. Porque hoje as igrejas, elas são pastoreadas por 200, 300, 400, 500 pastores.
99% deles estão num negócio chamado redes sociais. Eu trago uma palavra para você nessa noite. Amanhã você vai lá no YouTube e escuta o outro pastor seu, pastor A. No outro dia o pastor B, no outro dia o pastor C. E aí você vem aqui, senta comigo e fala assim para mim: você tem um tempo para mim, pastor? Aí você vai sentar com ele, e aí ele vai vir: não, porque eu ouvi pastor falando. Meu irmão, não faça isso. Não gaste o seu tempo fazendo isso comigo. Se um dia você vier com uma palavra de um pastor que você não conhece, você não convive com ele, e sentar comigo e falar para mim: eu quero te questionar sobre esse assunto, eu vou dizer para você: cara, você acabou de escolher uma igreja agora, pode ir lá, teu pastor é ele. Ou você confia em mim como seu pastor e caminha comigo, ou você caminha com ele. Não, mas ele é uma pessoa renomada. Caminhe com ele. Você não é obrigado a caminhar comigo. Não tem uma arma apontada para você. Não tem ninguém te obrigando a isso. Aqui você caminha livre. Você escolhe o que você quer. Nós somos livres para fazermos o que nós queremos. A Bíblia diz lá em Gálatas 5:1: se Cristo vos libertou, verdadeiramente vocês são livres. Agora não se deixem mais colocar debaixo de jugo. Então nós somos livres. Mas nós precisamos entender, queridos. Eu preciso conhecer o meu pastor. Eu preciso saber quais são os valores dele, quem é a família dele. Eu preciso saber que tipo de coisa ele gosta. Eu preciso conversar com ele, eu preciso estar perto dele. Porque senão muitas vezes eu cometo o erro de julgá-lo, sem nem conhecer a ele. E às vezes aquilo que nós pensamos é completamente oposto quando nós começamos a conviver com uma pessoa. Amém? Então, olha a importância de um pastor. Cuidado com os labões que tem por aí, que estão preocupados exatamente com lucro, com ganho. Amém? Muito cuidado com isso. Agora, queridos, quando nós olhamos para ainda dentro desse contexto, nós vemos que tem que haver uma reação em nós. Tem que haver um posicionamento para cada um de nós, porque essa é a realidade de hoje. Se eu e você sabemos que tem pessoas que estão vivendo essa vida, se eu e você que sabemos que tem pessoas que estão andando com essa postura, que há cristão que está vivendo esse tipo de vida, nós temos que ter uma reação. Nós não podemos ficar parados, simplesmente olhando para isso tudo e falando: não, está tudo certo, está tudo bem, deixa caminhar dessa forma, ele escolheu essa vida para ele. Não, queridos, nós temos que tomar um posicionamento. Nós não podemos permitir que isso aconteça ou continue acontecendo. E quando eu olho para Jacó, eu vejo que ele estava diante do mesmo desafio. Um desafio muito grande, queridos, porque esse homem, como que ele ia conseguir fazer nascer ovelhas salpicadas, pintadas e malhadas, sendo que a maior dificuldade é essa? Ele estava diante de um grande desafio na vida dele, mas ele, queridos, ele tomou uma posição. Ele disse: eu não aceito e eu vou vencer isso. E a minha pergunta nessa noite para você é: como nós vamos conseguir mudar essa história? Como nós vamos conseguir influenciar o mundo? Ou como nós vamos conseguir influenciar essa geração de crente que está perdida? Ou está se perdendo no meio de tudo isso? Como? Como gerar um crente fiel, ao invés de gerar um crente entusiasmado? Como gerar um crente convertido, ao invés de gerar um crente convencido? Porque tem muita gente entusiasmada dentro da igreja, tem muita gente, meu querido, convencido dentro da igreja, mas não está convertido. Entusiasmado porque ele chegou, e aí os ambientes são todos bem preparados para ele, e ele olha e fala: meu Deus, e aí a palavra, ela é toda muito bem elaborada, para que você realmente seja massageado, e você sai dali todo confortável com aquilo. Você fala: uau, que entusiasmo, eu vou para a casa do Senhor, glória a Deus. Aí você pega os louvores, o ministério de louvor, que hoje virou uma banda. Não é mais um ministério de louvor, meu irmão. Ministério de louvor, que é ministério de louvor raiz, tem que dar uns erros de vez em quando. Se não der uns erros de vez em quando, não é raiz. Ministério raiz erra. Agora hoje, não tem como errar, queridos.
Porque os caras têm uma estrutura toda montada, preparada, é computador para tudo quanto é lado, é estrutura. O cara não tem como errar, tem um negócio falando no ouvido dele. Agora você vai falar isso, agora você vai falar aquilo, e o outro dizendo isso, e o outro dizendo aquilo. Meu irmão, é perfeito, é um show. A minha pergunta é: aonde que o Espírito Santo atua aí? Porque ele não tem nem liberdade de atuar. Se ele falar assim: eu quero fazer agora. Não, agora você não pode, Espírito Santo, porque agora tem alguém falando no meu ouvido aqui, e é o irmãozinho que está sentado na mesa de som, que eu preciso cantar mais uma vez essa canção. Então o Espírito Santo dá um tempo, agora é o irmãozinho da mesa de som. E aí a hora que a igreja está ali, tal, aí sai umas fumaças debaixo do altar, e aí os irmãos já ficam lá, nossa, isso é entusiasmo, meu irmão. E aí vem o louvor, com aquele som absurdo e blá, blá, blá. Aí você vai na igreja. E eu desafio você, meu irmão. Vai lá em Votorantim com nós esse domingão para você ver o que é o louvor raiz. Lá é raiz. E eu imagino um irmão que participe de uma igreja com uma estrutura dessa, sentada lá em Votorantim, ouvindo a gente cantar o louvor raiz. Não, eu não volto mais. Então, é porque está entusiasmado e convencido, não convertido. Porque se fosse um convertido, ele sentaria e falava: glória a Deus, cara. Eu estou num lugar onde a presença de Deus está. Eu estou num lugar onde Deus está. Eu não estou no meio de uma estrutura. E esse é o meu desafio, o teu desafio hoje, querido. O meu desafio, o teu desafio está aí. E nós precisamos encontrar uma maneira de mudarmos isso. É difícil, mas existe uma maneira. E qual que é a maneira, pastor? E eu diria para você, e eu afirmo para você com toda certeza e toda a convicção do mundo, que só existe uma maneira de mudarmos isso. E a maneira foi a maneira que Jesus usou aqui na terra. Só tem um jeito, a maneira que Jesus usou aqui na terra. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite um pouquinho mais. Jacó, ele se encontrava diante desse desafio. E aí, o que Jacó fez? Olha que interessante, vamos lá para o versículo 37, vamos voltar um pouquinho lá. O que Jacó fez para mudar essa situação que ele estava vivendo? Jacó, ele pegou galhos verdes de estoraque, amendoeira e plátano, e neles fez listras brancas, descascando-os parcialmente, e expondo assim a parte branca interna dos galhos. Olha que interessante isso. Jacó, ele gastou tempo trabalhando nesses galhos. Diga, Jacó investiu tempo nos galhos. Jacó, ele gastou tempo naquelas varas. Ele pegou algumas varas e ele começou a investir tempo e a trabalhar naquelas varas. Ele começou a preparar aquelas varas. E depois que as varas estavam prontas, ele usou aquelas varas como referência. Diga, referência. Isso. Ele usou aquelas varas como referência. Meu irmão, referência é o que o mundo que eu e você vivemos hoje precisa. O mundo que eu e você vivemos hoje, eles precisam de referência. O mundo não tem mais referência. Não existe mais referência, querido, de homem e mulher de Deus. O mundo precisa de referência de homem e mulher de Deus. Eu não estou falando de evangélico, eu estou falando de homem e mulher de Deus. Porque evangélico é uma coisa, homem e mulher de Deus é outra completamente oposto. Evangélico é o que está vindo aí agora, é moda. Você é o quê? Eu sou evangélico. Isso. Agora eu faço parte do mundo gospel. Aleluia. Agora eu vou da church, não sei do que, porque agora é só isso aí, church. E não sei das o que, worship. Pá. Eu sou disso aí, glória a Deus. E eu não tenho nada contra isso, meu irmão. Mas a minha pergunta é: e a referência de homem e mulher de Deus? Que você olha naquela pessoa e fala: isso é um homem de Deus, isso é uma mulher de Deus, cara. Não preciso nem perguntar, só de olhar na postura é um homem e uma mulher de Deus. O mundo não tem mais essa referência, querido. Você nem consegue mais olhar dentro do mundo cristão hoje e discernir o que é mundo e o que é crente. Rapaz, aquele irmãozinho, ele não estava no culto? Estava. O que ele está fazendo sentado na mesa tomando cerveja com os caras lá? Normal. Normal?
Normal é um homem de Deus sair de dentro da igreja e subir um monte e ser incendiado por Deus lá em cima. Isso é normal. É um homem sair da igreja e buscar a Deus, uma mulher sair da igreja e buscar a Deus. Isso é o certo. Agora, hoje em dia, meu irmão, isso aí não é mais correto não. Você é louco? Para que isso aí? Isso tá bitolado. Isso é radicalismo. Não, agora nós não podemos ser mais radical. Isso, continua assim. Falta essa referência. Falta referência de cristão. Falta referência de marido e mulher, marido e esposa, queridos. Para essa sociedade que nós vemos hoje, falta referência de casais. Nós não temos nem casal mais para nos inspirar. Nós não temos nem referência. Com quem é que nós vamos pegar hoje um conselho? Eu estou com um problema no meu casamento. Com quem é que eu vou pegar um conselho? Com quem está pior do que eu? Mas vive de aparência. Oi, amor, tudo bem? Dentro da igreja, lindo, aleluia. Ai, fofo. Nós já vamos, queridos. Querido, nós já vamos. Sim, minha amada, nós já vamos. Isso. Aí entrou no carro, fechou as duas portas. Jesus Cristo. Daqui já vira de esquerda. Pô, no queixo. É triste, meu irmão. Quando está no altar da igreja, aleluia. Isso. Mas na hora que está em casa, as palavras torpes começam a sair dentro da boca. O mundo não tem mais esse tipo de referência. O mundo não tem referência de pai e mãe, querido. Um pai e uma mãe. Os pais e mães deixaram de ser pais e mães para viverem as suas próprias vidas. Eu quero realizar meu sonho. Eu quero conquistar minhas coisas. Mas você esqueceu que você teve um filho? E é responsabilidade sua, e um dia você vai prestar conta para Deus do seu filho, ou da sua filha, ou dos seus filhos. Mas e a minha vida? E a minha felicidade? Trabalho em 2, 3 empregos e coloco o filho dentro de uma escola e larga lá o dia inteiro para alguém educar, sei lá eu sabe quem, mas está lá educando. Meu irmão, tem coisas que nós precisamos rever. Infelizmente, tem se perdido isso. Que mulher hoje tem coragem de chegar para uma outra mulher e falar assim: pare tudo que você está fazendo, abandone seu emprego e vai cuidar do seu filho? Que mulher tem coragem de falar isso hoje, querido? Seu ministério principal é ser mãe e é ser esposa. Você não está cumprindo com o seu ministério principal, que é ser mãe e ser esposa. Você está se preocupada com a sua carreira. Não tem. Tem faltado esse tipo de referência. Na verdade, nós estamos tão perdidos nisso, que a pessoa vira e fala assim: ah, eu estou pensando em fazer isso. Vai mesmo, amada. Aleluia. Vai viver águia de Deus. Vai alçar altos voos. Vai. Isso, altos voos. Aleluia. E eu também não estou dizendo que nós não devemos estudar. Não estou dizendo que nós não devemos sonhar. Não estou dizendo nada disso. Eu estou dizendo sobre referência. O mundo está carente de referência de funcionário. Estávamos falando sobre isso segunda-feira. Não tem mais referência de funcionário. Há patrões orando e clamando aos pés do Senhor para arrumar funcionário que seja uma referência. Não tem mais. Não tem mais, meu irmão. Não existe mais. Ninguém está aí para nada. Eu quero ganhar meu pagamento e dane-se empresa. Não há mais referência de patrão. Aquele que honra o seu compromisso, aquele que pensa no seu funcionário, no seu colaborador, que o trata com respeito, que também o honra, que tem entendimento que ele tem feito um bom trabalho e precisa ser honrado por aquilo que ele fez. O mundo também está sem essa referência. O mundo também não tem mais referência de empresário. O mundo não tem mais referência, a igreja não tem mais referência de empresário, não tem mais referência de cidadão. Falta referência, queridos. E Jacó, diante dessa situação, diante desse desafio, o que ele fez, queridos? Ele escolheu algumas varas e ele começou a investir naquelas varas. Ele investiu tempo naquelas varas, fazendo com que aquelas varas se tornassem o quê? Referências. E meu irmão, nesta noite eu quero dizer para você uma coisa que eu e você precisamos entender. O que Deus espera de mim e de você é a mesma coisa.
O que Deus quer mostrar para mim, para você nessa noite, é isso. Eu e você precisamos investir em pessoas e transformá-las em referências. Eu e você precisamos nos aproximar de pessoas e investir nelas tempo, investir nelas para que elas se tornem pessoas diferentes. E meu irmão, pode ter certeza do que eu estou falando. Se você começar a investir em alguém, rapidamente você vê mudança nela. É muito interessante isso. Tem coisas que você não sabe, mas eu sei. Tem investimentos que você não sabe, mas eu sei. E eu fico só olhando, irmãos. Está investindo ali. Ah, tá. E aí você começa a ver a pessoa aparecendo nos cultos que ela não aparecia. Você começa a ver a pessoa estando em reuniões que ela não estava. Você começa a ver posturas que você não via. Porque por trás existe alguém ali fazendo o quê, meu irmão? Investindo. E quando você começa a investir, meu irmão, você começa a mudar. Você começa a transformar a vida de uma pessoa. Quando você começa a investir numa família, você começa a mudar a vida dessa pessoa. O problema, queridos, é que nós queremos ovelhas salpicadas, malhadas, manchadinhas, pintadinhas, mas nós não queremos investir tempo nelas. Nós queremos um monte de crente bom, forte, firme, cristão de verdade, que são referência na sociedade. Mas como, meu irmão? Se eles chegam aqui com os valores tudo arrebentados, ensinaram tudo errado. Alguns nem valores têm. Alguns nem sabem o que é um pai e uma mãe, porque nunca tiveram um pai e uma mãe. Foram criados em ambientes hostis. E eu e você vamos precisar fazer o que, meu irmão? Trabalhar, investir muito nessas vidas, assim como Jacó investiu naquelas varas. Agora, olha que legal o resultado que ele teve, quando você tem uma referência, olha que bonito o resultado que isso dá, lá no versículo 38. Depois fixou os galhos descascados junto aos bebedouros. Depois que ele transformou as varas em referência, ele colocou elas nos bebedouros, na frente dos rebanhos, no lugar onde eles costumavam beber água. E na época do cio, os rebanhos vinham beber a água e se acasalavam diante dos galhos, e geravam filhotes listrados, salpicados e pintados. Querido, as ovelhas, elas olhavam para as varas, e ao olhar para as varas, que nada mais eram do que referências, ou estarem perto daquelas referências, elas geravam segundo aquela referência. Quando você traz uma pessoa para perto de você, e você começa a andar com essa pessoa, você vai perceber que ela vai começar a gerar frutos diferentes dos frutos que ela gerava antes. A postura muda, as atitudes mudam, o comportamento muda. Você vê uma pessoa que muitas vezes ela tinha valores, não concordo com isso, não aceito isso, e de repente passa-se um tempo de uma convivência, e essa pessoa vira para você e fala assim: eu vou tomar uma atitude aqui. Você fala: sério? Eu decidi tomar essa atitude, eu vou abandonar isso aqui, eu vou abrir mão disso aqui, eu vou largar isso aqui. Aí você fala: não é possível. Você vai fazer isso mesmo? Vou. Isso nada mais é do que alguém que começou a andar e a olhar para uma referência aqui. Então eu e você precisamos, queridos, convidar pessoas para vir na igreja. Eu e você precisamos convidar pessoas para estarem perto de nós. Nós precisamos convidar pessoas para andar conosco, queridos. Nós precisamos colocar essas pessoas perto de nós, porque perto de nós elas estarão perto de referência. Elas terão referência. Às vezes eu vou na casa do Augusto e nós sentamos ali e tantas conversas acontecem ali. Mas eu sempre tenho a impressão que a Thalita está sentada naquela mesa e ela está ouvindo todas aquelas conversas que estão rodando naquela mesa.
mas ela está cheia de perguntas para fazer. Essa é sempre a impressão que eu tenho. Eu quero sugar mais. Eu quero mais. Eu quero ouvir mais. E a hora que um vai saindo, o outro vai saindo, e o outro vai saindo, eu vou estar ali. E aí nós entramos exatamente naquela conversa. E nós começamos a conversar, e nós começamos a falar. E tantas coisas que depois ela vai me falando: olha, depois daquele dia que eu conversei com você, você me disse isso eu já mudei, e isso também eu já entendi, agora eu entendi isso também. E querido, entenda isso. Quando você começa, e eu não estou aqui dizendo que eu sou referência de nada, mas o que eu estou dizendo é que nós precisamos de referências. Eu não estou me vangloriando a nada aqui, mas eu estou dizendo que eu e você temos que entender que nós temos valores e princípios, e esses valores e princípios precisam ser passados adiante. E quando nós trazemos para perto de nós pessoas, para o nosso convívio, não é falando, é vivendo, querido. As pessoas olham para a nossa atitude, as pessoas olham para a nossa postura, elas olham para quem nós somos, como nós reagimos. Não é com palavras, é com quem nós somos, e elas estão nos vendo. E como é bom as pessoas olharem para as referências e dizerem: rapaz, eu não pensava desse jeito. Rapaz, eu esperava essa atitude dele, mas ele teve uma atitude diferente. Quando você estiver perto de você, pessoas, você vai perceber que elas vão começar a produzir segundo a referência. Você quer uma família sadia? Você quer um homem, uma mulher de Deus? Você quer um cara que trabalha dentro de uma empresa? Olha, irmãos, eu vou dizer uma coisa para você. Não é porque nós estamos começando agora como o culto do empreendedor, empreendedores do reino de Deus, mas, meu irmão, olha, você perdeu o que você perdeu aqui segunda-feira. Você perdeu coisas muito preciosas. Eu saí daqui com um caderno com 4 páginas anotadas. E eu nem sequer trabalho em empresa. Não sou funcionário de uma empresa, não sou empreendedor, não tenho negócio. Quantas e quantas coisas foram ditas nesse lugar. Quantas pedras preciosas foram ditas nesse lugar. Quantos exemplos, quantos ensinamentos foram ensinados aqui naquela noite. E eu e você muitas vezes estávamos em casa assistindo televisão e perdemos uma oportunidade como essa. Havia referências ali, e as referências estavam dando exemplos. E se você quiser, irmão, você cata tanta coisa daquele lugar. E hoje eu estava meditando naquilo que eu anotei, e eu falei: meu Deus, tem tantas coisas. Deus falando comigo, irmãos, acerca da igreja, com aquilo que eu ouvi aqui na segunda-feira. Exemplos que às vezes eu ouço nos corredores da igreja, conversando com os irmãos. Meu irmão, a gente precisa estar perto de referência. E nós precisamos investir em pessoas para fazer delas referência. Em quem você está investindo? Qual é a vara que você tem nas suas mãos hoje, que está sendo trabalhada, para amanhã se tornar uma referência? Ou você não tem na sua mão nenhuma vara? Porque esse é o compromisso com a obra de Deus, querido. O compromisso com a obra de Deus é esse. Depois que você entende isso, você entende a direção de Deus para a nossa vida, porque Deus nos deu uma direção. As ovelhas, elas davam cria milagrosamente. Porque aquilo ali é um milagre. Começou a sair um monte de ovelha salpicada, pintada, malhada, uma atrás da outra. E aquele homem, ele se tornou muito, muito forte. Ele tinha um rebanho muito grande, exatamente por essa direção que Deus deu para ele. E Deus, queridos, também, Ele fez a mesma coisa. Por isso que eu disse para você, Ele fez a mesma coisa. Ele também tinha uma referência. E a referência de Deus, a vara de Deus, o nome dela é Jesus. E Ele mandou para essa terra, essa vara, Jesus. E Ele colocou essa vara aqui nessa terra. E eu e você a temos como referência para nós. Você quer olhar para a referência? Comece a olhar para Jesus, e você vai ver se você não vai produzir os mesmos frutos que Jesus.
Comece a andar mais perto de Jesus para você ver se a sua postura não vai mudar. Comece a estar com Jesus todos os dias para você ver se o seu palavreado não muda. Comece a estar com Jesus todos os dias para você ver se o seu casamento não muda. Para você ver se você não vira um funcionário exemplar. Para você ver se você não vira um cidadão exemplar. Comece a andar com Jesus todos os dias para você ver se você não é transformado a ponto de alguém olhar para você e falar: rapaz, isso é muito parecido com Jesus. Jesus é a nossa referência, queridos. Jesus, Ele é a nossa referência. E a nossa referência, Ele nos deu uma direção. Esse Jesus, Ele nos deu uma direção. E a direção dEle é muito clara, está lá em Mateus 28. Vamos lá para Mateus 28. Mateus 28, 19 e 20. Você conhece muito bem esse versículo. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Queridos, todos nós conhecemos esse versículo, mas a maioria de nós ainda não entendemos ele. Conhecer não significa entender. Então a maioria de nós conhecemos sim, que nós devemos ir e fazer discípulos, mas nós não entendemos ainda que fazer discípulo não é trazer uma pessoa para a igreja. Isso não é fazer discípulo. Trazer uma pessoa para a igreja não é fazer discípulo. Fazer discípulo muitos de nós não entendemos isso. Fazer discípulo é investir tempo. É investir tempo na vida de pessoas. E investir tempo é algo que eu e você não entendemos ainda. Não, pastor, mas isso aí dá muito trabalho, pastor. Eu quero é sossego para a minha vida. Então você não entendeu ainda o que é cristianismo. Você não entendeu ainda o que é evangelho. Você precisa voltar um pouquinho lá atrás e entender, queridos. Evangelho tem a ver com ganhar almas, salvação de vidas. Se não for isso, não é evangelho, meu irmão. Evangelho não tem a ver com uma igreja estruturada, aonde eu e você nos reunimos todos os sábados e todas as quartas para adorar a Deus. Igreja é quando eu e você saímos daqui e somos igreja lá fora, para as pessoas lá fora, quando eu e você nos tornamos referência para aquela pessoa. Agora, como que eu me torno referência? Andando com ela. Como que eu me torno referência? Convivendo com ela. É no dia a dia que eu faço um discípulo. E queridos, com o mínimo de palavras possível. Eu tenho que fazer discípulos com o mínimo de palavras possível. Como que eu faço discípulo, pastor? Vivendo. É assim que você faz um discípulo, vivendo. Não fala nada. Deixa ele só olhar. Deixa ele olhar todos os dias. Como que você se comporta no seu trabalho? Como que você se comporta na sua casa? Como você se comporta na igreja? Como você se comporta quando ninguém está olhando para você? Quem é você? Quando a situação está ruim? Quem é você quando as coisas não vão bem? Quem é você quando os problemas surgem na sua vida ou na sua casa? Quem é você, meu irmão? É aí que nós vamos ver quem é você, se você é ou não uma referência. Mas, meu irmão, não tem outro caminho se não for esse. Não tem outra forma. E eu disse para você que era a única forma que existia, porque Jesus, ele fez exatamente isso com 12 homens. Olha o que ele fez lá em Marcos 3,14. Ele escolheu 12, designando-os como apóstolos. Agora, aí está o segredo. Para que estivessem com ele. Para que estivessem com ele. E os enviou e os enviasse a pregar, e tivessem autoridade para expulsar demônios. Jesus, ele escolheu 12. E esses 12, ele não escolheu e falou vão. Ele escolheu e colocou eles para andar onde, queridos? Ao lado dele. Com ele todos os dias. Jesus acordava e dormia com aqueles discípulos. Jesus andava com eles o tempo todo.
Quando eles vinham com aquelas historinhas deles, Jesus, quem que vai sentar do seu lado direito? E quem é que vai sentar do seu lado esquerdo no céu? Isso, pronto. Aí Jesus ia lá e dava aquela escovada neles. Rau! Jesus, olha, nós acabamos de encontrar agora um cara lá, e ele estava expulsando demônio lá, e nós demos uma repreensão neles. Jesus de novo, rau! Por que vocês fizeram isso? Satanás não expulsa Satanás. Então se ele está expulsando Satanás, ele é porque é do nosso. Então Jesus, ele ia dia a dia, trabalhando naqueles homens e transformando aqueles homens em referências, discípulos, referências. Ele investiu tempo, mas ele não investiu com palavras, mas ele investiu com atitudes. E uma das maiores atitudes que eu creio que Jesus ensinava aos discípulos, eu imagino Pedro virando para João e falando: onde está Jesus? Aí fazia assim, um fazia assim com o dedo. Olha lá, está orando. Daqui a pouco, aonde que está Jesus? Olha lá, está orando. Você viu Jesus? Eu vi. Acabou de subir um monte agora. Foi orar. Rapaz, estou procurando Jesus desde manhã cedo. Onde está Jesus? Rapaz, Jesus saiu cedo, hein? E ele está orando. Meu irmão, Jesus não mandava orar. Ele orava. E quando os discípulos olhavam para ele, eles não ouviam: vai orar. Eles eram constrangidos por aquilo que Jesus fazia. As pessoas, quando elas olham para as suas atitudes hoje, elas são constrangidas. Você hoje é uma referência. Você hoje tem se preocupado com isso. Você hoje tem pensado sobre isso. Essa é a obra de Deus, queridos. E sabe o que é lindo? É que Jesus, ele poderia ter escolhido 12 dos melhores. Mas, por incrível que pareça, Jesus escolheu 12 dos piores. Agora, por que Jesus escolheu 12 dos piores e não 12 dos melhores? O segredo é porque Jesus sabia que ele era a referência. E ele andando perto daqueles caras, ele ia mudar cada um deles. Ele sabia que ele era a referência. Ele sabia que ele era o cara. E ele não tinha problema nenhum dele pegar os piores, porque ele sabia que um pouco que aqueles homens andassem perto dele, certamente eles seriam transformados e eles começariam a produzir de acordo com aquilo que Jesus era, a referência. Irmãos, tem hora que eu olho e falo: meu Deus. Nós pegamos, por exemplo, o Rafael. E quando o Rafael chega na igreja, queridos, é um Rafael. E quando eu olho para o Rafael hoje, eu vejo tantas coisas sendo mudadas. Ontem ele dizia para mim, com raiva no telefone, chorando e com raiva ao mesmo tempo, e aquele dialeto que eu e você já sabe como que é. Não, mano, não sei o que, você não fica como, blá, blá. Isso vai, pastor, não sei o que, blá, blá, blá. Você semeou a vida inteira coisas ruins. E entenda, quem semeia coisas ruins, colhe coisas ruins, campeão. Seja homem e colha. Se você começar hoje a semear coisas boas, lá na frente você vai colher o quê? Coisas boas, cara. Agora não adianta você vir agora gritando e berrando para mim, porque não muda, não é uma oração que vai mudar, é a sua postura. Comece a andar com homens de Deus, comece a estar perto de referência. Eu sei que você está, cara, eu estou vendo que você está. Ele falou: pastor, eu gosto de ouvir você me repreendendo, cara. Eu falei: isso, continua. Porque você vê, irmãos, às vezes são pequenos detalhes. As pessoas oferecendo, dando chance. O crime vindo, batendo na porta e dizendo para ele: vamos, cara. Vamos, velho.
Vamos lá que nós vamos fazer um corre, nós vamos encher sua mão de dinheiro. E ele disse, eu não quero, cara, eu não quero mais, porque cada vez que o crime bate na minha porta, eu lembro de vocês, cara. Eu penso em vocês, cara, no quanto que vocês já investiram em mim, o quanto que vocês já me orientaram. Eu não quero mais essa vida para mim, eu não quero mais isso para mim. E eu sei, meu irmão, que se ele continuar com esse entendimento, lutando por todas essas coisas, é duro. Você vai ter que tirar um monte de carrapicho. Estávamos falando agora sobre isso aqui. Nós temos que lavar, dar vários banhos. Mas eu sei, meu irmão, que se esse cara, um dia, ele deixar Deus tratar a vida dele como tem que ser tratada, a hora que esse homem subir no altar, e ele contar o testemunho dele para mim e para você, ele arrasta com ele metade de uma igreja. O dia que ele falar para mim e para você quem ele era, e quem hoje ele é, meu irmão, ele não precisa fazer mais nada. Ele já ganhou metade daqueles caras traficantes daquele bairro. Só que dá trabalho. E muitas vezes é exatamente o que eu e você não entendemos. Jesus, ele abandonou a vida dele, o desejo dele, a opinião dele, para fazer o que, queridos? Investir em referências. Ele pegou 12 varas tortas, ruim, mas ele deixou alinhado. E essas varas, queridos, se tornaram referências. O que matava a crente ganhou uma multidão de crentes para Jesus. Amém. Então o compromisso com a obra de Deus, ele está aí, queridos. Nesta noite o Senhor me chama e te chama para que eu e você possamos olhar aí fora, talvez no nosso trabalho, talvez no bairro que nós moramos, talvez pessoas que conviveram conosco e estão perdidas hoje, estão desviadas, estão vivendo uma vida torta. E o Senhor me chama e te chama nesta noite para que eu e você sejamos referência para essas pessoas. Sabe, irmãos, às vezes eu e você temos esse entendimento, né? Eu vou sair lá fora e eu vou arrebentar com o meu bairro. Se você mirar em um, e você escolher um, e investir nesse um, esse um vira 2, depois vira 4, vira 8, vira 12, vira 24, e nós vamos começar a ver esse número se multiplicar. Escolha um, querido. O leão, se nós formos pensar no leão, o leão, ele é muito interessante. Ele tem uma manada de gnus que ficam ali no pasto, ali comendo capim. E o leão, ele olha para um daqueles gnus, e ele sai em disparada, irmão. E ele sai em disparada. E aqueles gnus começam a correr, e vão correndo um para um lado e um para o outro. Ele passa do lado de um monte, mas ele mirou naquele. E aquele é o que ele vai pegar. E ele vai matar. Eu e você temos que mirar, meus irmãos. Nós temos que parar, nós temos que refletir, olhar, escolha. Tome uma posição. Puxa, eu preciso parabenizar aqui o Silvio e a Sara, né? O Silvio e a Sara, final de semana, tomaram uma postura por conta própria. Eu não vim pedir, eu pedi para vocês. Eu nem sabia, fui ver depois. Aliás, fizeram sem autorização do pastor. Cuidado. Esse tipo de coisa faz sem autorização do pastor. Está abençoado. Cataram cartaz e saíram aí, irmãos, evangelizando, saíram falando de Jesus aí para o bairro aí, ó. Eles foram por conta própria. Meu irmão, nós precisamos entender isso, queridos. Você não precisa da igreja para ir fazer. Você pode se levantar e falar: eu quero fazer, eu vou fazer. Eu quero sair e tomar uma posição. Eu preciso mudar essa história. Eu preciso viver o evangelho. Eu tenho que ter um compromisso com a obra de Deus nessa terra. Eu não posso ficar esperando meus irmãos. Eu tenho que tomar uma posição. Pare de ficar esperando pelos outros. Vá você. E eu quero concluir com esse texto lá de Tito. Tito capítulo 2, versículos 7 e 8.
Em tudo, seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras. Em seu ensino, mostre integridade e seriedade. Use linguagem sadia, contra a qual nada se possa dizer, para que aqueles que se lhe opõem fiquem envergonhados, por não terem nada de mal para dizer a nosso respeito. Sabe, eu estive pensando sobre isso. Há dias atrás eu estive com uma pessoa me procurou, uma pessoa improvável, extremamente improvável. De repente eu recebo uma mensagem no meu WhatsApp: oi pastor, tudo bem? Eu queria conversar com o senhor. Uma pessoa que era da igreja que nós congregávamos. Meu irmão, esse Rogério que vocês estão vendo aqui era o mesmo Rogério que congregava na outra igreja. Não mudei, eu sou o mesmo. Quem me conhece, me conhece. Mas infelizmente, pelo fato de nós termos tomado uma direção de Deus, certamente, muitas pessoas falaram muitas coisas a nosso respeito. Muitas coisas a nosso respeito. E aí eu disse para essa pessoa: pode vir, eu estou aqui, então eu vou. E ele disse assim: sabe pastor, eu orei muito a Deus, porque eu não sabia o que fazer, mas Deus mandou te procurar. E eu tenho certeza que quando... E ele falou para mim, e eu procurei minha esposa, e eu disse para ela: eu vou procurar o pastor. E ela disse para ele: olha, eu acho melhor você não procurar ele, porque se você procurar ele, você vai se complicar mais ainda. Ele falou: não, eu vou ouvir Deus, e eu quero conversar com ele. E esse homem entrou aqui na igreja, e ele sentou na minha sala. E nós conversamos. Meu irmão, ele falou muitas coisas, eu disse poucas. Mas ele disse: eu lembro de você. Eu lembro de você quando você estava à frente da intercessão da igreja. Eu lembro de você, cara. E ali é como se algo começasse novamente a ativar dentro dele. E ele olhando para mim e dizendo assim: cara, aquilo que estavam falando sobre você e aquilo que eu tinha comprado sobre você, não é. E eu disse para ele: eu sou mesmo, cara. Eu falei para ele: eu sou mesmo. Eu continuo sendo mesmo. E eu levo a obra de Deus muito a sério. Você não está diante de um qualquer. Se tem uma coisa que eu zelo aqui, é a obra de Deus, a casa de Deus e as coisas de Deus. E ele voltou, meu amigo. E eu quero dizer algo para você. Eu estou certo e convicto de que com poucas palavras eu vou mudar a história de uma família inteira nesse lugar. Com poucas palavras. Poucas palavras. Porque não é o que eu digo, é o que eu faço, é como eu vivo, é como eu me comporto. Eu não preciso dizer que eu oro. Se eu sou um homem de oração, a minha própria postura mostra que eu sou um homem de oração. Se eu sou um homem de Deus, a minha própria atitude mostra que eu sou um homem de Deus. Eu não preciso sair com uma credencial no peito dizendo: eu sou um homem de Deus. As pessoas olham e veem. Então eu quero dizer para você: viva isso, querido. Lute por isso, seja referência. Seja referência para as pessoas. E o que mais me deixou maluco, e eu tenho certeza que é isso que está endoidando a cabeça desse homem, é que eu tenho certeza que ele imaginava uma coisa, mas ele se deparou com coisas completamente diferentes, e atitudes completamente diferentes, a ponto dele sair daqui, meu Deus, com um nó na cabeça. É como se ele estivesse dizendo para ele mesmo: ali Cristo está, e está mudando pessoas. Meu irmão, que a sua e a minha vida seja essa. Que as pessoas não tenham o que dizer de nós. Que as pessoas não tenham o que falar de nós.
que as pessoas queiram estar perto de nós, a ponto de nós nos tornarmos referência para cada uma delas. Esse é o Evangelho. Não é o que você fala, é o que você faz. Diga, não é o que eu falo, é o que eu faço. Pare de falar e faça mais. Não perca as oportunidades que você tem, que estão perto de você. Não perca, não deixe escapar. Tenha um compromisso com a obra de Deus. Nós precisamos mudar. Há muitas ovelhas sendo pastoreadas por Labão, queridos. Há muitas pessoas com um conceito de evangelho completamente deformado. E eu e você temos a oportunidade de mudarmos isso. Mudarmos isso. Se aproxime de uma pessoa. Encoste nessa pessoa. Esse é o desafio que eu e você temos. E lembre-se, queridos, lembre-se de uma coisa, e a mais importante de todas. Era possível aquela vara que estava diante daquela ovelha, fazer aquela ovelha criar salpicada, malhada e pintada? Era possível? É normal isso, queridos? Não. É necessário o poder de Deus para que isso aconteça. Quando eu e você começarmos a investir em pessoas, o poder de Deus vai transformar essas pessoas. Não é você, não sou eu, é o poder de Deus. É algo sobrenatural. Quando eu e você nos encostarmos em pessoas, há algo em mim e você que vai saltar para a vida daquela pessoa, que vai atrair aquela pessoa, a pessoa de Jesus Cristo. É isso que eu e você carregamos dentro de nós, que atrai, que tem um poder de atração, aonde as pessoas olham e falam assim: eu preciso de um conselho. Olha, eu não posso te dar um bom conselho, mas eu sei uma pessoa que pode. Eu preciso de uma ajuda. Adivinha com quem ela vai falar? Eu preciso agora de uma ajuda. Com quem eu falo? Entende? Entende, irmão? Como eu disse, acho que sábado, né? Acho que foi sábado que eu falei aqui. Há tempos atrás, havia duas varas aí. E elas estavam no mundo. E nós decidimos pegar aquelas duas varas e trazer para perto de nós. Investimos tempo, deu trabalho. Até hoje dá trabalho. Bastante. Ainda no sábado começou a querer fazer brincadeira aqui no púlpito. E eu sentadinho ali só olhando. Vou ter que podar. Já querendo, tal. Aqui, culto do empreendedor aqui, deram até a palavra para ele no culto do empreendedor. Vai vendo, estão dando asa. Já queria dar a paz do Senhor para os empreendedores da noite, aleluia. Também gostaria de dar paz aos colaboradores da noite, aleluia. Nossa, ô glória, né? Mas se você perguntasse para a vara há tempos atrás, você imaginou que um dia você estaria aqui no púlpito pregando o evangelho? Mas quando você começa a andar perto de referências, você começa a produzir segundo a referência. Meu irmão, se você não tem alguém perto de você hoje, encoste em alguém. Encoste em alguém. E se você hoje não tem alguém que você tem perto de você, procure alguém e traga para perto de você. Você tem muito o que ajudar, você tem muito o que mudar na vida de pessoas. Jesus não fará isso. O que Jesus vai fazer é o sobrenatural. O natural é eu e você que fazemos. O natural sou eu e você que fazemos. Amém? Feche os teus olhos. Temos tanto para falar, mas não temos tempo. Mas certamente Deus preparará oportunidades para isso. Querido, nesta noite, a vara principal,
a referência por nome Jesus, aquele que eu e você nos aproximamos e fomos transformados, aquele que eu e você olhamos e fomos restaurados, aquele que eu e você todos os dias nos aproximamos e vamos produzindo de acordo com a referência que é Ele. Nesta noite Ele está dizendo para mim e para você: vão e façam o mesmo. O que eu estou fazendo com vocês, eu quero que vocês também façam com outras pessoas. O que eu estou investindo na vida de vocês, eu também quero que vocês invistam na vida de outras pessoas. Eu quero que vocês se tornem referências para outras pessoas. Eu quero que vocês nessa noite possam investir em outras varas. Há tantas varas boas aí fora, perdidas. Há tantas varas que estão aí jogadas à beira do caminho, e nesta noite o Senhor me chama e te chama: a minha obra é essa, meu filho, a minha obra é essa, minha filha. Eu quero que você pegue essas varas e invista tempo nelas, e as prepare para que elas estejam perto de uma referência e comecem a ser transformadas. Levante do seu lugar nesta noite e tome uma postura. Não fique mais sentado, não se acomode mais. A obra de Deus precisa de mim e de você. A obra de Deus precisa de homens e mulheres compromissados com ela. Homens e mulheres que são referência para uma sociedade, que não se corrompem, que não se dobram, que não mudam seus valores e seus princípios diante de nada. Cristãos raízes. Pai, nesta noite eu coloco diante do Senhor a igreja do Senhor, e eu clamo e eu suplico: Espírito Santo de Deus, só o Senhor pode tocar no coração desse homem e desta mulher. Eu não tenho condições nenhuma de fazer isso, mas eu intercedo nesta noite, eu suplico ao Senhor, Espírito Santo. Eu sei que tudo é do seu jeito e é no seu tempo, mas eu rogo, eu suplico ao Senhor nesta noite: fala com este homem, fala com esta mulher, testifica no coração deste homem, testifica no coração dessa mulher essa palavra, para que eles se levantem e eles comecem a buscar pessoas para serem referências na vida delas, Pai. Senhor, nesta noite, levanta aqui, Senhor, homens e mulheres que são referência para uma sociedade, Pai. Senhor, há tantos homens e mulheres aqui sentados e também me ouvindo nessa noite, que podem mudar a história de muitas pessoas, Pai. Fala com eles nesta noite, Senhor. Os incomoda, Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor, não os deixe mais sentados. Senhor, os incomode. Há tanto talento, há tanta habilidade parada num só lugar. Levanta, meu Deus. Eu oro nesta noite repreendendo toda a paralisia espiritual. Eu oro repreendendo agora todo medo, toda insegurança. Eu oro agora repreendendo todo espírito de inferioridade, todo olhar inferior que esse homem e que essa mulher tem em relação a ele mesmo. E eu peço ao Senhor, Espírito Santo, que ele entenda nesta noite que há um poder sobrenatural nos respaldando quando nós tomarmos essa decisão. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Eu oro, Senhor. E eu te agradeço. Amém, Pai.